Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus, capítulo 28, hoje, versículo 1, que diz assim: Jesus foi ressuscitado. Tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha um aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e caíram e ficaram paralisados de medo, como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que vieste ver a Jesus, que foi crucificado. Mas aqui ele já não está. Foi ressuscitado, como havia dito. Vide e vede, vós, onde ele jazia. Ide, caminhando depressa, e anunciai aos discípulos. Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com um grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e saudou: Alegrai-vos. Elas se aproximaram dele, jogaram aos seus pés, abraçando-os e o adorando. Então Jesus declarou: Não temais, ide e dizei aos meus irmãos que siga para Galiléia, lá eles me verão. Os sacerdotes subornaram os guardas. E aconteceu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciões e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosas quantias em dinheiro e lhes recomendaram que declarasse a todos: os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo, enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e disseram como havia sido orientado, e por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Amém, né? Aqui fala sobre Jesus foi ressuscitado. Ali, né? Quando Maria, as duas Marias, chegam ao túmulo, aonde colocaram o corpo de Jesus, já havia ali um anjo que tinha rolado a pedra. E o interessante é que quando o anjo chega ali para rolar a pedra, né? Aqui no 3, diz assim, o anjo tinha umas... Não, aqui no 2. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Então, o anjo do Senhor rolou a pedra e assentou-se sobre ela. Quando o anjo desceu sobre aquele lugar, aconteceu um grande terremoto. E os soldados correram de medo, amedrontados, eles correram de medo, né? E fala aqui da descrição do aspecto do anjo, né? O anjo tinha um aspecto de um relâmpago e a sua veste era alva como a neve. Esse era o anjo de Deus. Os anjos do Senhor, né? Como está descrito na palavra do Senhor, né? Esse anjo, o anjo que rolou a pedra. Porque Jesus não precisou de o anjo ir lá e rolar a pedra, né? Porque Jesus, naquele momento, ele havia ressuscitado e ele tinha poderes, né? Então, nesses acontecimentos aqui, conta como aconteceu. E as mulheres ali estavam também amedrontadas, elas estavam com medo, elas não estavam entendendo porque Jesus tinha prometido que ia ressuscitar, mas elas estavam vendo todos esses acontecimentos. Entende? Quando Jesus falou algo e quando você vive o que o Senhor te falou, você vive tudo o que o Senhor falou que ia acontecer, você meio que fica amedrontada e sem entender, Senhor, como assim? Quando realiza, né? Quando o Senhor realiza na sua vida algo
que você tem tanto tempo que você pediu a Deus, e quando você vê acontecendo, muitas vezes você mesmo até duvida. E aqui aquelas duas mulheres, né, correram para contar como o anjo tinha falado, vai e conta aos discípulos dele, que ele falou que está indo pelo caminho da Galileia, e lá eles o verão. E o interessante é que quando Maria Madalena e Maria, elas saem para ir contar para os discípulos, a palavra diz que elas estão amedrontadas, né? Aqui diz assim, quer ver? As mulheres abandonaram o túmulo e correndo amedrontadas, com grande júbilo, e foram imediatamente anunciar a seus discípulos. Elas estavam amedrontadas, mas elas tinham grande júbilo porque elas estavam muito felizes. A felicidade tomou conta do seu coração, porque elas sabiam que tinha se cumprido algo que o Senhor tinha falado. E aqui elas estavam gratas, elas estavam exuberantes daqueles acontecimentos que elas estavam vivenciando. Entende o que é isso? Mulher, não deixa que o mundo te doutrine, porque essas duas mulheres aqui, elas foram usadas. Elas ouviram o chamado. Que chamado nós temos ouvido? Será que estamos ouvindo o chamado de Cristo para as nossas vidas? Ou o chamado do mundo? E aqui essas duas mulheres, ela vai pelo caminho e de repente Jesus veio ao encontro delas e as saudou. Alegrai-vos. E ali elas se alegram de uma forma tão exuberante, ó. Elas se aproximam dele e jogaram aos seus pés e abraçaram e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não tem mais, ide, dizei aos meus irmãos e siga para Galiléia, lá eles me verão. Então era para elas levar a boa notícia que o Mestre ressuscitou, como ele havia prometido. O Mestre ressuscitou. Quem nós temos crido? Será que nós estamos pregando esse Jesus que ressuscitou? Ou será que estamos ainda naquele Jesus que morreu e ficou lá atrás, preso na morte? Será que estamos crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que faz milagre sobre a nossa vida? Porque todos os acontecimentos revelam quem Jesus é. Será que os acontecimentos da nossa vida têm revelado quem Jesus é? Será que nós estamos parando para ouvir o Espírito Santo falando conosco todos os dias? Porque todos os dias ele nos ensina e nos conduz a uma vida com Deus. Mas muitas vezes nós não paramos para ouvir. Nós não estamos ouvindo, por falha nossa. Porque temos que parar e falar: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Espírito Santo, me conduza, me ajuda. Pedi, dá-se-vos-á. Pede ajuda ao Espírito Santo para te conduzir. Porque só o Espírito Santo pode te orientar a palavra da verdade, a palavra de Cristo. E quando você pede ajuda, ele vem ao seu favor, te ajudar, né? E aqui vai dizer outros acontecimentos que aconteceu com esses dois vigias, né? Os sacerdotes subornaram os guardas. Esses guardas saem correndo ali para contar para a multidão, né? Para os seus chefes, né? O que tinha acontecido. E eles ali falam: não, a gente não pode falar sobre isso. Calma. E deu dinheiro para eles, subornaram eles para que eles calassem e contassem outra história. Contassem que eles tinham dormido. E por isso os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo. E isso é contado até nos dias de hoje, né? E é triste entender que muitos ouvirão, mas não entenderão. Muitos verão e não enxergarão. E é sobre isso, vamos despertar. Vamos nos despertar junto, diante da palavra de Cristo. Porque essa palavra é vida, não é sobre a minha verdade, não é sobre a minha vida, mas é sobre a vida de Jesus, é sobre o nome dele, é sobre a verdade dele, porque a verdade dele é soberana. Ultrapassa o que eu penso, as minhas ideias, os meus entendimentos, porque ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Então, não é pregar só sobre a minha vida, não é demonstrar sobre mim, mas é pregar a vida de Jesus, é levar a salvação, porque ele convence, o Espírito Santo convence o homem dos seus pecados, dos seus erros, da sua vida enganosa. E para os que são cristãos, o Espírito Santo conduz a vida eterna, endireitando os caminhos, endireitando as veredas. Quem somos nós hoje? Devemos perguntar para o Espírito Santo, pedir ajuda.
Amém? Agradeço a Deus por ter me ouvido até aqui. Tenha um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.